Então convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura de 11 versículos. Filipenses capítulo 2. Faremos a leitura de 11 versículos. Então, vai ser projetado, mas deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar um pouco sobre eles nesta noite. Filipenses capítulo 2 diz assim a palavra do Senhor. Há alguma motivação de estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutualmente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9, por isso Deus o elevou no lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui neste culto. E nós te pedimos pela Tua palavra agora, pela Tua santa palavra, que ela possa, Deus, falar conosco nessa noite, porque ela é viva e eficaz. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos numa série em Filipenses. Semana passada o pastor Vinícius começou essa série, falou no capítulo 1. E hoje nós estamos falando sobre o capítulo 2. Então, o título da nossa mensagem ela é Alegrai-vos, que é o nome da série. Alegrai-vos na unidade. Alegria na unidade. Por que o tema de Filipenses, ou o tema da nossa série, é Alegrai-vos? Porque é o tema de Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta conhecida como Carta da Alegria. Filipenses é uma carta informal de Paulo, e toda a carta, Paulo aponta para a centralidade de Cristo. Paulo fala muito sobre isso também. Claro que fala sobre alegria, mas ele fala sobre a centralidade de Cristo na fé cristã. Filipenses se destaca pela ênfase de Paulo na unidade do corpo, na unidade da igreja, e pela demonstração de amor do apóstolo a essa igreja local. Paulo amava essa igreja. Paulo amava os filipenses e ele manda essa carta carregada de amor, carregada de alegria, porque ele queria incentivar aqueles irmãos à unidade da fé. O que não impediu Filipos de declarar várias vezes a alegria para eles, de fazer o contato com eles. Então, se você ler essa curta carta, você vai ver que Paulo está muito feliz de poder conversar com aqueles irmãos. Ele está muito feliz pelas coisas que estão acontecendo. Embora sejam coisas difíceis para Paulo, Paulo está muito feliz de estar falando com aqueles irmãos. E essa carta fala sobre alegria, mesmo em situações contrárias, como foi falado semana passada. Então, Paulo, irmãos, ele incentiva a igreja em Filipos a viver alegre em unidade no serviço de Cristo, contrastando alguns conflitos internos. Então é só um breve contexto, como eu sempre gosto de trazer um breve contexto para nós. Certa vez, eu e a Miriam, a gente ficou trabalhando numa igreja lá no Rio Grande do Sul. Essa igreja nasceu e a gente ficou 1 ano servindo nessa igreja. Então todo domingo a gente ia para lá, servia, conhecia aqueles irmãos. Então era uma igreja muito legal, uma igreja muito crescente. E num dos cultos, até foi o Vini que estava pregando nesse culto, eu fui com ele. E eu estava sentado na segunda fileira e tinha uma criança, um menino na minha frente, ali e tal. Aí o pastor lá falou sobre a gente se cumprimentar e tal. E esse menino se virou para mim e me cumprimentou. E eu olhei a estampa da camisa dele, tinha uma foto dele mesmo assim. É uma foto branca com uma fotinho dele assim, ó, felizão, né?
E eu achei interessante aquilo, não falei nada, fiquei quieto. Aí no final desse culto, muito obrigado, meu irmão. No final do culto, tinha uma irmã lá que preparava um bolo lá, um bolo assim, ó, muito bom, né? Fica a dica aí se você quiser preparar um bolo no final do culto. Então era um bolo e um cafezinho. Então todo mundo tinha uma sala assim ao lado, toda a igreja terminava, dava meia, a igreja ia pra lá e a gente ficava lá comendo e tal. Eu comia pouco, eu só deixava, via os outros comer. E nós lá e tal, e aí eu cheguei pra esse menino, ele parou na minha frente de novo, comendo um bolo. E eu falei, cara, que camisa legal a sua. Tu tem uma foto tua mesmo aí? E ele falou assim, sim, é eu mesmo, assim, né? Falei, cara, que massa. Falei, bah, tu deve gostar muito de ti. Aí ele parou e falou assim, cara, não, na realidade eu me amo. É por isso que eu tenho uma foto minha estampada na minha camiseta. Eu me amo, né? Mas qual é o problema em a gente se amar? Ou qual é o problema de você ter uma camisa com a sua foto, né? É um tamanho de amor próprio muito grande. Você vai concordar comigo, né? Nenhum de nós, eu acho, pensou em ter uma camisa, né? Com o nosso nome. Talvez você tenha gostado da ideia, né? Fica à vontade para fazer. Mas qual é o problema disso? O problema é que a vida cristã, ela é cheia de opostos que muitas vezes parecem contraditórios. A vida cristã parece que tem coisas que nos ensinam que parecem contraditórias para nós. Por exemplo, a Bíblia fala que nós precisamos morrer para nós mesmos. A Bíblia fala que se nós queremos viver com Cristo, nós devemos morrer para nós mesmos. A Bíblia fala que felizes são os que choram, pois serão consolados. Felizes são os que choram. Nós devemos perder para ganhar. Nós devemos, se nós queremos ganhar a vida com Cristo Jesus, nós devemos perder a nossa vida. Porque quem ganhar a vida não vai ganhar a Jesus. Então a gente olha para essas coisas e elas parecem contradições. Como assim? Eu devo perder minha vida, eu devo renunciar aos meus valores e aí eu ganho a vida? Parece contraditório. Mas é assim que o cristianismo se parece. E talvez uma das maiores contradições para nós é a que se encontra nessa sessão que nós lemos aqui, sobre humildade. Que os humilhados serão. Essa é uma das maiores contradições que o Evangelho nos apresenta, que a gente tem dificuldade. E, gente, falando bem a real, falando bem sério, quem gosta de se humilhar? Quem é que levanta de manhã e diz assim, cara, que lindo dia o Senhor me deu para me ser humilhado? Ninguém fala isso. Quem é que gosta de se humilhar? Ninguém. E se você olha para os nossos maiores problemas sobre relacionamentos, tem uma palavrinha que nós temos muita dificuldade. Todos nós, se chama perdão. E por que nós temos tanta dificuldade com o perdão? Porque nós não gostamos de nos humilhar. Olha, você que é casado, você sabe disso. Às vezes tu pisou na bola, foi tu errado, mas aí tu tem que ir lá pedir perdão, tu fica numa luta interna. Cara, tu sabe que tu fez bobagem e tu tem dificuldade de chegar lá e dizer assim, eu errei. A Miriam, minha esposa, quando a gente briga e tal, a gente precisa conversar, resolver as coisas, a Miri para na minha frente, fica me olhando com um olhar assim que ela vê minha alma, sabe? Aquele olhar assim que ela fica, e aí? Não tem nada pra me falar? Falei assim, eu não tenho, tá tudo certo. Eu acho que tu quer conversar comigo. Mas às vezes eu tenho que dizer, por que ela quer ouvir de mim? Me perdoa, eu pisei na bola, eu errei com você. Nós temos dificuldade com perdão, todos nós. E por quê? Porque nós temos dificuldade de se humilhar, de reconhecer que nós erramos. Por isso, talvez a gente não tenha uma camisa com o nosso nome, com o nosso rostinho assim, mas a gente tem lá impregnado no nosso ego, estampado lá o nosso rosto, em nossa vaidade, em nosso orgulho. Ao longo da vida, a gente vai construindo pedestais e a gente gosta de morar nesses pedestais. A gente gosta de viver nesse mundo em que nós olhamos as pessoas de cima, porque nós não somos humildes. Nós não somos humildes por natureza. Porque a gente tem uma dificuldade séria de achar que humildade é ter dinheiro ou não ter dinheiro. Ou aquela pessoa é humilde. Às vezes a pessoa não tem nada. Mas às vezes as pessoas que têm dinheiro, elas são mais humildes das pessoas que não têm. Então, humildade não tem a ver com bens materiais. É o ser da pessoa, é o caráter da pessoa, é o jeito como ela se relaciona com as outras pessoas. Então, você quer avaliar se uma pessoa é humilde? Veja como é que ela trata as pessoas.
vê aonde que ela coloca a importância das pessoas ao redor dela. Então nós não somos humildes. Então a lógica de aqui é que o que não é contraditório para nós é o nosso orgulho. Nós sermos orgulhosos é a raiz do nosso problema maior, que é o pecado. A nossa vaidade, a nossa falta de humildade, isso tudo é meu e é seu. Nós somos assim. Nós temos essas dificuldades porque nós somos seres pecadores, caídos no nosso pecado e delito, e nós somos seres orgulhosos, nós não somos humildes, nós temos muitas dificuldades. Olhe para os nossos relacionamentos. Às vezes é uma falta de conversa, é uma falta de liberdade, perdão, é uma falta de pedir perdão. A gente tem dificuldade com isso. E é isso que o texto está dizendo para nós. Soren, um escritor, Kierkegaard, ele vai dizer que é normal o coração humano criar a sua identidade em torno de algo que não seja Deus. O que ele quer dizer aqui é que nós construímos muitas vezes a nossa vida em cima da gente mesmo. Em cima dos nossos preceitos, em cima do nosso orgulho. Talvez a próxima imagem vai dizer para você um pouco sobre isso. Aonde que nós construímos a nossa identidade? Nós construímos em cima do nosso ego. O nosso ego, por natureza, ele é mau. Ele tem problemas. Ele quer aparecer em todo tempo. Talvez, não no nosso ego apenas, mas nos nossos prazeres, a minha vontade. Pode ir passando. Talvez nos nossos status. Nós queremos mostrar para as pessoas as coisas. E talvez no meu prazer. E se tem uma imagem que resume muito bem o que a gente é, essa imagem aqui. A gente gosta das coisas apontadas para nós mesmos. É assim que é o ser humano. É assim que eu e você em natureza. Nós somos assim. Bom, então o que nós aprendemos é que, se a gente pudesse fazer uma pergunta para esse texto, o que significa humildade segundo o Evangelho? E um dos meus teólogos favoritos, ele diz, Tim Keller, ele vai escrever um livro chamado Ego Transformado. A gente tem trabalhado esse livro no louvor. E ele fala que a humildade segundo o Evangelho é o bendito autoesquecimento. Não é pensar em mim mesmo mais do que eu sou, ou pensar nos outros, é simplesmente não pensar em mim mesmo. O que o Tim Keller quer dizer para nós é que a humildade do Evangelho, ela resulta em eu não pensar em mim mesmo mais do que eu sou, ou menos do que eu sou. É simplesmente não pensar em mim mesmo. Um outro teólogo, Stephen Lawson, ele vai dizer que a humildade, ela é um dos sustentáculos da fé. O que é isso? A humildade no Evangelho, ela é o sustento, ela é a base para nós entendermos como nós vivemos a nossa vida dentro da igreja e em família. É a base, humildade é a base. Então o que Paulo está tratando aqui em Filipenses capítulo 2 é que pessoas que não são humildes, elas podem muito bem dividir a igreja de Jesus. Pessoas que não são humildes, que não nasceram de novo, que não têm os frutos do Espírito transformando o caráter egoísta dessa pessoa, ela pode muito bem dividir a igreja. E igrejas divididas escancaram a ausência da humildade nos relacionamentos. A ausência de amor, e como a carta fala sobre alegria, a ausência de alegria. Então a gente pode chegar aqui numa conclusão base, é que nenhuma igreja dividida é uma igreja alegre. Nenhuma igreja que se divide é uma igreja feliz. Não existe isso. Não tem como ser alegre, não tem como ser feliz em comunidade, em igreja dividida. Sem humildade nos nossos relacionamentos. Então Paulo, no capítulo 1, ele está interessado em fortificar a igreja. O pastor falou. Em sua luta contra inimigos externos. Tinha pessoas que estavam se levantando em Filipenses e querendo brigar por vaidade, por orgulho, quem anunciava melhor e tal. E Paulo agora esquece isso. Ele vai falar sobre os inimigos internos. Então ele convida os crentes a examinarem a vida que compartilham dentro da igreja. Paulo está deixando as ameaças de um mundo hostil para tratar de um problema igualmente ameaçador, que é uma comunidade dividida. E qual é a virtude que Paulo vai falar sobre isso? Como é que Paulo vai tratar sobre essa comunidade de Filipos não ser dividida, ser unida, falando sobre humildade. Então nós vamos conversar sobre humildade hoje. O que esse texto nos ensina sobre humildade? Em primeiro lugar, Paulo ele vai falar para aqueles irmãos, apelando para a certeza que eles têm. Versículo 1 diz assim:
Há alguma motivação por estar em Cristo? Talvez a sua versão diga alguma exortação. Há alguma exortação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então Paulo, antes de exortar esses irmãos, Paulo os lembra para aquela igreja a certeza da graça na vida deles. Paulo ele vai usar algumas palavras aqui, ele usa exortação, motivação, consolação, comunhão e compaixão. Paulo está trazendo para eles assim, olha, se tem algum ensino que vocês estão aprendendo de Jesus, se vocês são exortados por Jesus, se vocês são consolados por Jesus, se sim, vocês têm uma comunhão com o Espírito Santo, se vocês têm uma motivação para viver em unidade, porque o Espírito Santo ele acompanha vocês, isso vai se revelar na maneira como vocês agem com compaixão e graça para as outras pessoas. Ou seja, Paulo está falando aqui para esses irmãos que o primeiro e o terceiro ponto, exortação, motivação e comunhão, são atitudes externas. São atitudes externas, oriundas de uma relação com Deus. Então o que Paulo está querendo dizer para eles e o que nós podemos trazer para nós é que as afeições que nós sentimos uns pelos outros como igreja revelam se nós estamos sendo exortados, consolados, acompanhados por Jesus. Revelam se eu estou tendo uma relação com Cristo Jesus. E isso vai se revelar na maneira como eu lido na igreja. Então sim, Paulo está dizendo para eles assim, vocês foram consolados por Jesus. Vocês têm o Espírito Santo. E lá, se a gente vai para Gálatas capítulo 5, o que Paulo está dizendo para aquela outra igreja? Vocês têm que ter os frutos do Espírito sendo produzidos em vocês. E a partir dos frutos produzidos em vocês, vocês vão viver de maneira digna. Efésios capítulo 5, nós vemos lá, nós lembramos muito de Efésios capítulo 5, que fala sobre o casamento, que o marido é tal e a mulher é tal. Mas para a gente viver a unidade no casamento, viver o casamento segundo o Evangelho, segundo como Jesus quer, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então Paulo apela para a raiz do negócio. Ele apela para uma certeza. Vocês têm essa consolação. Então Paulo faz um segundo apelo. Ele apela para a unidade. Versículo 2 diz: então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, em um só propósito. Paulo aqui ele não está falando para aqueles irmãos que o anseio de Paulo era ele sair da prisão. Paulo estava preso. Paulo não está falando sobre a vida dele. Ou o autoesquecimento, o bendito autoesquecimento. Ele não está falando que ele está preso e ele deseja muito que aqueles irmãos orem para que ele seja liberto da prisão. Não. Ele está preocupado com o crescimento espiritual da igreja. Paulo está preocupado em como é que eles se relacionam uns com os outros. Por isso Paulo faz esse apelo, o apelo à sua unidade. Paulo fala, a minha alegria, ela não vem das minhas condições pessoais, mas da condição da igreja de Deus. Tem um texto na Bíblia que ele é muito forte, que ele diz assim, quando um membro do corpo sofre, o que diz lá? Todos sofrem. Não é uma parte que sofre. Não é uma porcentagem que sofre. Não é a liderança que sofre. Quando um membro do corpo, todos sofrem. Quando um membro se alegra, todos se alegram. Então Paulo está feliz por isso. Ele quer que a sua alegria seja completa por meio das relações daquela igreja. Qual é o pai que quando tendo 2 ou 3 filhos ou mais, gosta que os seus irmãos não se deem? Nenhum pai gosta disso. Todos os pais querem que os irmãos vivam em amor, em unidade. Paulo está fazendo isso. Então a alegria de Paulo será aumentada se os filipenses viverem em união uns com os outros. Então o que ele pede no versículo 2 é uma unidade de coração. Ele pede uma unidade de propósito. Ele pede para que esses irmãos sejam soldados uns nos outros. Eles andem juntos. É assim que Paulo vê as questões. E os propósitos deles devem ser o mesmo que o nosso. A busca coletiva de exaltação a Cristo. Paulo está dizendo, se vocês andarem juntos, se vocês forem unidos, vocês vão exaltar a Cristo. Juntos. Por isso, meu irmão, não caia nessa mentira que as pessoas dizem que elas podem adorar a Deus em casa. Elas não precisam da igreja. Crente precisa da igreja. Cristão, nascido de novo, precisa da comunidade.
Não caia nessa mentira que as pessoas dizem, eu não preciso de igreja, eu não preciso de irmãos comigo, eu posso adorar a Deus em casa. Continua assim, vivendo no engano. A Bíblia fala claramente em Hebreus que nós não devemos nos afastar da congregação, como é o costume de alguns. Então nós devemos buscar, porque nós glorificamos a igreja juntos. Juntos. É isso que Paulo está falando. Nós não devemos viver em partidarismos. Nós não devemos viver em partidarismos, porque isso fere a igreja de Jesus. Tem um livro do C.S. Lewis que se chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro é uma ficção e a história desse livro é muito fantástica. Eu sei que alguns irmãos já leram esse livro. Esse livro ele fala sobre o diabo ensinando um auxiliar dele, como ele engana as pessoas, como ele destrói as vidas das pessoas. E ele vai falar em um ponto da carta como ele pode pegar os cristãos a não se firmarem na igreja. Não nessa carta, mas ele diz em outra carta assim, olha, se você não conseguir tirar aquela pessoa da igreja, torne ele um frequentador de igrejas. Torne ele um frequentador de vários lugares. Porque ele não cria raízes assim. Aí ele vai começar a experimentar e ele vai numa igreja e quando ele é confrontado, ele vaza, ele vai para outra. E ele começa a ser um frequentador de igreja. Mantenha o cara assim que tá tudo certo. E aqui ele vai falar outra coisa, mas há um ponto favorável que ambas as igrejas têm. E aí ele fala sobre igrejas que dividem, que fazem divisão, que são partidárias. Ambas são igrejas partidárias. Penso que eu tenha advertido anteriormente, falando disso que eu falei, ao seu paciente não puder ser mantido fora da igreja, ele deve ter pelo menos ser intensamente associado a algum grupo dentro dela, que apoia a divisão do corpo de Cristo. Então, Paulo ele propõe aqui que a alegria dele cresceria sim. Pode passar. A gente vê alguns pontos. Como é que eles demonstram? Como é que eles demonstram unidade? Demonstrando unidade de pensamento, demonstrando unidade de relacionamento, demonstrando unidade espiritual e de mesmo sentimento. Que aquela igreja glorifique a Cristo juntos. É isso que Paulo está falando aqui. Bom, e como é que essa demonstração se dá, então? Paulo, então, ele fala sobre as demonstrações de unidade, de certeza, elas são manifestadas pela humildade. E aí ele vai falar sobre a manifestação da humildade. Pode passar. Versículo 3 a 5 diz, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui para eles, quase encerrando esse ponto, é que ele não quer que a raiz, que o sentido do egoísmo faça sentido, que crie raízes, né? Porque a raiz da palavra egoísmo, ela vem lá no fundo dizendo sobre contendas. Aquele que semeia contenda contra o seu irmão. Paulo não quer que o sentido o sentido real da palavra egoísmo seja manifestado naquela igreja. Paulo não quer isso. Dando a ideia de uma atitude interessada de autopromoção que cria divisão, de elevação acima dos outros com esse espírito de autopromoção. E Paulo está dizendo para eles, olha, se isso acontecer no meio de vocês, se a raiz do egoísmo crescer no meio de vocês, vocês vão ter uma exaltação acima de Deus e do bem dos outros. Se vocês forem uma comunidade que brota egoísmo, contenda, divisão no meio de vocês, vocês vão considerar pessoas como vocês superiores a Deus. Vocês vão exaltar pessoas a não ser Deus. Volte páginas da sua Bíblia, você vai ver uma igreja que estava vivendo assim. 1 Coríntios é uma igreja complicada, é uma igreja real, que tem pessoas como nós. E aí tinha uns caras lá que eles diziam assim, olha, os super apóstolos. Tinha uns grupinhos na igreja lá que eles criaram um grupo de WhatsApp e esse grupo tinha lá assim, ó, amigos de Paulo e amigos de Apolo. E será que eles edificavam uns aos outros? Não, eles diziam assim, ó, bem-vindo ao grupo dos brothers de Paulo. Paulo? Quem é Paulo? Eu fui discipulado por Pedro. Pedro era brother de Jesus. Pedro andava com Jesus. Vocês são brothers de Pedro e Paulo? Cara, eu falo com Apolo, que eram considerados um dos melhores pregadores da época.
E aí Paulo vem e diz assim: acaso foi Pedro, Paulo, Apolo que morreu por vocês na cruz? Unidade, nós devemos fugir de partidarismo. Nós devemos fugir disso. Então, a lição para nós enquanto família, como igreja, é que nós não podemos nos humilhar diante do Senhor. Pode passar, tá aí. E ao mesmo tempo estivermos procurando se exaltar em relação aos outros. Olha o que diz agora: a nossa humildade em relação aos outros deve começar com a nossa submissão ao senhorio de Jesus Cristo. Não tem como você chegar e dizer que você é humilde perante o Senhor se você não age assim na sua vida. Você tem que ser humilde a Cristo primeiro. Começa com submissão a Jesus. A nossa humildade, ela começa a nascer quando nós somos submissos a Cristo. Quando Cristo é nosso Senhor, não é só nosso Salvador, mas Ele é nosso Senhor. Ele manda na nossa vida. Então, a gente precisa disso. Quer ver um exemplo? 1 Coríntios capítulo 11, o que fala lá? Quem lembra? Fala sobre a ceia do Senhor, né? Todo pastor, quando vem aqui fazer a ceia, a gente fala, né? Que recebi do Senhor, né? Esse texto é um exemplo legal, que às vezes a gente está se reunindo, a gente pode se reunir para o mal também. Paulo, ele chega para os 1 Coríntios e diz assim, capítulo 11, olha, sobre o que eu vou falar com vocês agora, eu não posso elogiar vocês. Porque quando você se reúne mais para o mal do que para o bem. E o que estava acontecendo lá? Os irmãos ceiavam no final do culto, e chegava uma galera antes, comia do bom e do melhor, e aí depois chegava um pessoal mais necessitado e não tinha comida mais. Então eles não tinham comunhão, todo mundo junto. E aí Paulo diz assim, vem cá, vocês acham isso certo? Vocês acham isso justo? Vocês acham isso legal? Vocês comerem antes dos outros? Vamos fugir um pouquinho de 1 Coríntios, vamos para Tiago. Tiago lá, ele vai falar pra gente não agir com favoritismo. Porque tinha uns ricos na igreja lá que chegavam, daí as pessoas, não, ó, sai daí que chegou um rico, vamos sentar o cara aqui. Porque... E aí Tiago vem e diz, que isso? Então, a gente pode estar se reunindo, mas o nosso coração não está submisso a Cristo. E a gente não tem esse sentido de unidade. Então a gente muitas vezes toma ceia com ódio do irmão. Muitas vezes a gente toma ceia não querendo que o pastor peça para trocar o cálice com alguém, para orar com alguém. E a gente acha isso legal, isso é normal. Então a gente precisa crescer. E tudo isso aqui que nós estamos falando tem a ver com maturidade cristã. Tem a ver com nós crescermos na graça em Jesus. Então, Paulo está falando aqui como é que essa humildade deve ser manifestada. Olha só o que ele vai dizer. Em primeiro lugar, ele está dizendo para nós, ele diz para Filipenses, como é que a gente compartilha essa humildade, como é que nós manifestamos essa humildade como igreja. A olhar para o outro com... O que diz ali? Honra. Difícil de falar, né? É difícil falar. Olhar os outros com honra. Depois, o que o texto fala? Que nós devemos buscar o interesse do outro com consideração. Aí deixando Deus falar, vamos falando. Buscar o interesse do outro. Fura a nossa fila, às vezes tu tá na fila e alguém fura, tu já fica abençoando aquele irmão, aquela pessoa, né? Devemos olhar, prestar atenção, dar honra, dar atenção. Dar atenção hoje é um grande presente que nós podemos dar para as pessoas. Às vezes a gente está olhando para a pessoa, mas a nossa mente está longe. Consideração. E aí Paulo fala, concluindo, seguindo o supremo exemplo de humildade. E aí nós vamos terminar com esse ponto. Paulo então fala para eles assim, olha, vocês querem saber sobre unidade, vocês querem saber sobre humildade, vou mostrar para vocês quem é o exemplo de humildade exemplificada. Pode passar? Jesus. Simplesmente, né? Paulo vai apelar para Jesus, e aí do 6 ao 11 nós concluímos. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, ele lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua
declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, aonde a gente vê a humildade exemplificada nesse texto, Paulo está dizendo para eles assim: vocês devem olhar para Jesus. Vocês devem olhar para Jesus. Olhem para Jesus. Paulo está dizendo que eles deveriam se espelhar na mentalidade de Cristo. Sabe qual é a mentalidade de Cristo, segundo esse texto? Uma mentalidade de abnegação. Abnegação, o versículo 7 diz ali: em vez disso, esvaziou-se. Esvaziou-se, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Humilhou-se, foi obediente até a morte, morte de cruz. O que nós aprendemos aqui? Todas as vezes que nós nos recusarmos a perdoar um irmão nosso, a ousarmos achar que nós somos os grandes, que nós temos poder de perdoar ou não, de nos sentir melhores do que os outros, por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós estudamos. Lembre-se, meu irmão, que Jesus, ele não recusou a cruz. Jesus não recusou a cruz. De que o Deus Criador que fez os céus e a terra, ele topou, ele aceitou vir a este mundo, ser obediente ao seu Pai em morte de cruz. Se você olhar os verbos aqui, todos são iniciativas de Deus. Todos. É Cristo que se esvazia, é Cristo que assume, é Cristo que nasce, é Cristo que se humilha e é Cristo que obedece ao Pai. É amor de Deus por nós. Por isso Paulo lá no versículo 1 vai dizer: olha, lembrem-se da graça que alcançou vocês. Porque essa graça se humilhou, essa graça renunciou o que ele tinha e ele aceitou morrer na cruz. Agora, para pensar um pouco. O que nós gostamos de assumir na nossa vida? Coisas legais. A gente está sempre buscando assumir uma gerência de um lugar. A gente está buscando, às vezes, assumir a presidência de um lugar. A gente está querendo almejar a liderança, o pastorado. Nós queremos assumir cargos que nos dão um certo status. Nós gostamos disso. E aí vem Cristo e diz assim: qual é o posto que eu assumi? Escravo. Cristo, ele não veio assumir um posto grande, ele veio dizer assim: olha, eu vou me fazer de escravo por amor a vocês. Quando ele lava os pés, o que ele diz? O escravo não é maior que o seu senhor. Então, gente, Jesus, ele faz esse exemplo para nós. Enquanto nós nos recusarmos a perdoar as nossas diferenças, as nossas ofensas, Cristo aceitou a cruz, Cristo abraçou a cruz e Cristo nos amou na cruz. A gente fica com uma dificuldade de perdoar pessoas. A gente fica com dificuldade de abrir e dizer assim: você tem razão, é verdade. Enquanto Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz em nosso lugar. Então, nesses versículos finais, nós vemos dois estados de Cristo aqui. Nós primeiro vemos o estado de humilhação de Jesus. Olha tudo que Jesus fez por nós. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele se esvaziou. Ele renunciou à sua relação favorável à lei divina. Cristo não tinha pecado. Ele renunciou às suas riquezas. Ele renunciou à sua glória celestial. Ele renunciou ao livre exercício de sua autoridade. Essa humilhação, o estado de humilhação de Cristo. E aí o que acontece depois? Nós temos o segundo estado, o estado de exaltação. A sua exaltação é a obra de Deus, por isso Deus o exaltou. Não foi Cristo que chegou dizendo que ele era. Foi Deus que exaltou. Foi Deus que confirmou. Sua exaltação é incomparável. Sua exaltação exige rendição de todos. Todo joelho vai se dobrar para ele. Sua exaltação proclama universalmente. E a sua exaltação como filha glorifica o Pai. Eu já vi muita gente colocar em carro, até em camisa, em muita coisa, os humilhados serem exaltados, né? Talvez você fez isso, tá? Tudo certo, beleza, né? Mas quando a gente vê esse versículo, geralmente a gente vai ler esse versículo com muito orgulho no nosso coração. A gente quer restituição de alguma coisa. E geralmente tem a ver com dinheiro. Geralmente tem a ver com grana. A gente quer tá por cima. Fui muito humilhado na minha vida e agora, né? Mas o que Jesus ensina para nós é que a exaltação não é para nós.
A exaltação da igreja não é para nós, é para Cristo. Então o Pai o glorificou, Deus foi glorificado por meio da atitude de Jesus. Então quando nós temos uma atitude de humildade oriunda do Evangelho, nós estamos exaltando a Jesus Cristo. Nós estamos dizendo que nós estamos vivendo de acordo, em exemplo, em semelhança com Cristo Jesus. Hernando Dias Lopes ele disse para nós que a leitura correta desse magno texto cristológico não é apenas aquela que traria a humilhação e exaltação do Filho de Deus, falando sobre esses textos, esses versículos que nós lemos, mas é que abala o nosso coração egoísta e vaidoso por meio da trajetória seguida por Jesus. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, eu deixei de falar com a pessoa, de me relacionar com a pessoa porque é melhor, assim eu não me estresso e assim eu fico de boas. Então eu prefiro me afastar. Cuidado com isso. Nós, membros da igreja, cristãos, salvos pela graça, nós precisamos estar unidos. Porque Cristo Jesus se esvaziou, se submeteu, obedeceu o Pai e aceitou uma morte de cruz. Então o que nós devemos fazer, meus irmãos, é morrer para nós mesmos. Isso é ter a mesma atitude de Cristo, a fim de nos rendermos honra e glória a Jesus. Talvez a gente não vai ter uma camisa novamente com o nosso rostinho assim. Talvez não. Mas sabe qual é o texto que nós temos que ter todo dia quando a gente acorda de manhã? Esse texto aqui eu queria concluir com ele. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não é fácil isso. Tudo isso que nós falamos sobre humildade não é fácil. Por isso que nós precisamos da comunhão, da exortação, da compaixão de Jesus nas nossas vidas, para que a gente possa realmente viver a humildade. Meu irmão, se nós não temos humildade oriunda do Evangelho, nós não vamos conseguir servir na igreja. Nós não vamos conseguir fazer nada. Porque a gente vai sempre querer que as nossas vontades, o nosso jeito, seja feito. E não é assim que funciona na casa do Senhor. Não é assim que funciona na família de Jesus. Então que a gente possa ter essa lição. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Talvez você precisa pedir perdão para alguém. Faz tempo que você não faz isso. Talvez você precise perdoar alguém. Não saia daqui nessa noite sem fazer isso. Peça a ajuda de Deus para te ajudar nisso. Porque a gente vai guardando coisa, e a gente vai construindo, a gente guarda num potinho chamado minha razão, eu tenho razão. Mas a gente viu que não é sobre nós. Peça para o Senhor te ajudar. Sair do seu lugar, procurar alguém, pedir perdão, conversar, mandar um WhatsApp, mandar um áudio pelo menos. Sentar para tomar um café, não sei. Mas busque isso, porque isso glorifica a Deus. Eu não sei se você já teve isso na sua vida, de ficar um tempo sem conversar com uma pessoa. E aí depois as coisas se resolvem, parece que volta melhor. Parece que a gente consegue se relacionar melhor. Isso é movimento de Deus, isso é movimento da graça em nós. Porque assim como nós fomos amados, nós podemos amar as pessoas. E isso é tão sério que a Bíblia fala que se nós não perdoarmos os nossos pecados, o Pai Celestial não vai perdoar os nossos pecados. Se nós não liberamos perdão para os outros, Deus não libera perdão para nós. Jesus fala disso. Então que a gente possa levar a sério e pedir porque nós não temos humildade oriunda do Evangelho.